Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com a Cris e o Átila. São dois empresários aqui do nosso grupo, tá? Que desenvolve aqui parcerias e projetos em comum com a Eureka, com a Lemon, tá? O Átila vem da vertente aí mais comercial, tráfego pago, tá? A Cris é mais de mentorias, voltada para a área comercial também, mas mais de uma área de mentorias, de formação de equipes, de etc. E aí eu vou passar a palavra para a Cris e depois o Atila complementa aí a apresentação dele também. Bom, gente, eu sou a Cris, tenho 27 anos, sou formada em gestão comercial, trabalho na área de vendas já há 12 anos. Então, o meu mercado mesmo é estruturação comercial, ajudo os empresários a montarem equipe, processos comerciais e atingirem aí os seus objetivos. Também tenho uma empresa, a Via Autodoc, nós trabalhamos com gestão documental, B2B, então nós atendemos lojistas, agências, grandes concessionárias e empresas que têm frotas, né? Então hoje a gente está nesse mercado. E aí também tem um projeto junto com a Lemon, que é para mentorias, palestras. Agora nós vamos lançar também o nosso curso de vendas, vai estar aí bem estruturado, junto com a Eureka. E é isso. Estou aqui aprendendo também como todos. Eu sou o Átila, proprietário da Blue Chip, atuo na área de vendas há mais de 6 anos. Também tenho arcabouço aí na área de controladoria. Então, quando eu crio uma área comercial, quando eu crio um ecossistema comercial, eu tenho o intuito de fazer ele gerar receita, não só gerar lead, né? A gente quer gerar caixa e é isso que a gente ajuda as empresas no Brasil a estruturar. Tá? Em mais de 100 negócios no país. E a gente tem como missão fazer você vender mais, melhor, sem depender de sorte. Prazer estar aqui com todos vocês, estar aqui com a Cris, que poxa, uma parceira natural da área. Já viramos parceiros. Poxa, natural da área, ela faz ali o que a gente não costuma fazer tanto. Então, poxa, parceira de negócio excelente. E a gente tem algumas parcerias aqui com o Hub da Eureka, da Lemon, tanto na parte de implantação de CRM, tanto na parte de curso, mentoria. E a gente está fazendo uma parceria super bacana, é muito bom estar com vocês aqui hoje. Bacana. Bom. Átila, pensando em empresas que você atender hoje, já que foram mais de 100, qual que você acha que é o grande problema de negócio hoje das empresas, de uma forma geral? Bom, se eu fosse elencar só um problema, eu acho que é a falta de organização. A ausência de processos. De processos é o principal. Pessoas pensam que é só venda, né? Com certeza, venda é o oxigênio do negócio, mas a falta de ter uma estrutura faz com que a maioria das empresas não cresça e as que crescem ali acabem morrendo. Então, se eu fosse elencar só um problema, eu acho que é a falta de organização, a falta de processos é o pior delas. Para você também, Cris? Para mim, parte desse princípio, mas hoje eu vejo um grande problema nas empresas que é a falta de cultura de vendas e governança. Né? Então, uma empresa sem a cultura de vendas, em todos os setores, fica muito difícil de se comunicar, né? Fica muito difícil de crescer. Então, de todas as empresas que eu já peguei para fazer a estruturação, a parte mais crucial de implementar é a cultura. Né? Então, quando você parte desse princípio de criar uma base antes de você começar a estruturar, fica muito mais fácil você ter resultados. Acho que esse é um problemão. Bacana, bacana. E cultura de dados nas empresas? Vocês acham que a maioria das empresas que vocês já atuaram já está bem madura ou a maioria ainda está bem embrionária quando se trata de cultura de dados? Bem embrionária. Bem embrionária, né? Para a parte comercial ainda tá bem... O pessoal tá bem naquela muito antigo. Vamos dizer, ainda que eles estão muito na folha de papel, não tenham ali uma estrutura já com processos em andamento, né? Então, quando você entra numa empresa, eles ainda não têm um CRM, eles não fazem a gestão de processos dentro de um funil, é tudo muito embrionário. Eu acho que falta bastante essa atualização e a conscientização do empresário que ele precisa se atualizar ao mercado. Para você também, Átila? Para mim também parte muito disso. Tem uma máxima que a gente tem lá na Blue, que é aquilo que você só consegue perceber o que evolui se você consegue mensurar. Se você não conseguir mensurar, não tem como você saber se vai crescer ou não. E a gente percebe que as empresas estão muito atrás quando a gente fala de organização de dados.
Não tem CRM, não tem métricas. processo, não tem métrica, faz tudo no improviso e por causa disso não consegue vender. Né? Então tá tudo na cabeça das pessoas, não tá ali metrificado, não tá com os dados ali muito bem colocados e por causa disso perde venda, perde oportunidade, sim, a equipe não consegue performar por algo que deveria ser o centro, né? Você tem que ter uma organização de dados. Você percebe que muitas das empresas hoje, de todos os tamanhos, não tem. Está muito deficiente nisso. Ou até vende, né? Até Sim. funciona, porque a maioria das empresas, ela funciona sem processo. Ela consegue sobreviver sem processo, né? Ela não consegue escalar sem processo. E aí ela pensa assim, eu estou sobrevivendo, mas ela poderia estar deixando muito mais na mesa, né? Do que realmente tendo resultados concretos. Hoje eu vejo as empresas vendendo almoço para pagar a janta, né? Essa é a verdade. Eles não conseguem ter uma previsibilidade, porque eles não sabem quanto eles estão vendendo. Muitas vezes eles até contratam CRMs, né? Eu, por exemplo, já contratei CRM famosos por aí, mas que eles não atendem à sua demanda, porque ele é um padrão de mercado. E muitas vezes esses CRMs que são padronizados, ele não atende especificamente à sua necessidade. Né? Então ele já tem um funil ali que você consegue dar uma editada, mas mesmo assim, se não tiver uma estruturação comercial, a equipe não consegue acompanhar e alimentar aquele funil. Então aí sim a empresa perde a metrificação, não consegue fazer ali, né, não consegue ver os KPIs, né, do processo comercial e eles acabam se perdendo e não escalam. E muitas empresas morrem nesse momento. São empresas que têm grande potencial de crescimento, de virarem gigantes, mas ficam pequenininhas porque não se atualizam. Você falou, por exemplo, a gente está falando de estruturação de processos, né? Os processos são, digamos assim, inerentes ao negócio, a cada empresa, mesmo empresas do mesmo segmento, tem processos parecidos, porém não são idênticos, né? Sim. Aí você falou de ferramenta. Você pegar uma ferramenta e querer mudar os processos da empresa para se adequar à ferramenta, exato, que é um erro grande que existe hoje. Sim. Qual o papel da mentoria dentro dessa organização? Você falou de cultura, sim, mas qual o papel da mentoria para unir ferramentas boas de mercado com processos bem estruturados? A mentoria é o que liga os dois? Como é que funciona isso nas organizações? A mentoria, nós sempre iniciamos com uma análise, né? Então não adianta eu querer pegar a minha mentoria e não personalizar para cada cliente. Eu preciso fazer uma análise, entender como que funciona atualmente e qual é o objetivo daquele meu cliente. Então, olha, Cris, a gente precisa escalar, a gente precisa de previsibilidade. Ok, então quais são as ferramentas que você já tem hoje? A gente vai entender esse cenário e aí sim a gente monta um escopo para começar a estruturar aquela empresa. E a maioria das vezes a gente precisa procurar ferramentas personalizadas para aqueles clientes. Então, nem sempre, como eu disse, né, aqui antes, a gente consegue usar essas ferramentas que já estão disponíveis no mercado. E talvez o papel da IA nessa, ligando tudo isso, sim, é onde tem um diferencial, né? Porque pegar ferramentas estáticas de um mercado, você não consegue fazer uma adaptação 100% dentro da empresa. Você adapta. Você não tem Você se adapta à ferramenta, não a ferramenta, né, se adapta ao seu negócio. Então, na verdade, a IA acaba até ajudando pelo dinamismo e a velocidade de desenvolvimento e personalização para cada cliente. Exato. Legal. Hoje eu tenho uma dificuldade que até conversei com o Rodrigo, é um dos negócios que a gente está começando a tocar. Para a área de gestão documental, eu tenho um despachante, né, mais modernizado para essa parte de gestão. Porém, não existe uma ferramenta, e ó que eu já pesquiso há anos, uma ferramenta que atenda a minha necessidade. Então, hoje nós estamos criando uma ferramenta para poder atender a minha empresa. Átila, nessa área das suas consultorias, como é que está essa questão aí das empresas, assim, na questão de gestão financeira? Elas têm uma DRE bem estruturada, todos os funcionários sabem fazer a leitura da DRE, está todo mundo no mesmo, digamos assim, dentro da mesma página nas empresas ou não? Cada um está olhando para o seu lado, ninguém sabe direito o resultado entre as áreas não bate, o financeiro não bate com o comercial não sabe o resultado do financeiro, e no final do mês se passa 15 dias tentando resolver essa bagunça, em vez de ter os dados na mão, numa DRE bem organizada, bem estruturada, onde toda a empresa sabe onde está e onde quer chegar. Como é que está isso aí nas suas consultorias? Bom, na maioria das consultorias que a gente está atuando, que a gente não vem só com braço comercial, mas vem com esse braço de controladoria, geralmente é uma bagunça.
E isso não tem a ver com o tamanho da empresa, né? Muito se acha que, poxa, a empresa é pequena, que não tem controle. Não, geralmente tem até mais. Ela já, às vezes, cresce com a cultura de ter uma organização financeira, mas na maioria, principalmente das grandes, não tem. E as pessoas não sabem o que está acontecendo na empresa. Então, até em termos muito técnicos, a pessoa está vendendo, mas não está recebendo. E não sabe qual que é o tamanho desse impacto. Aí bota o comercial para vender mais. O comercial vende mais, mas não recebe. Vende de qualquer jeito. Então você vai criando uma bola de neve pela falta de uma estrutura financeira que deveria ser o mínimo. Então é toda essa parte de DRE, toda essa parte de KPIs, toda essa parte de análise de balanço, de saúde financeira da empresa ainda é muito deficiente nos negócios. Por isso que a gente tem até um projeto junto, né? Para conseguir levar isso aí com mais clareza para as empresas, porque elas precisam ter o número para conseguir entender o que está acontecendo com a empresa. Aí, a partir daí, a gente consegue tomar decisões qualificadas. Você tem que expandir o comercial, você tem que reduzir custo, você tem que ter uma nova política com os fornecedores para a gente reduzir o tempo que a gente consegue pagar, consegue receber dos clientes. Então, a gente só consegue pensar nas estratégias, seja elas quais forem, seja de geração de demanda, seja de treinamento, seja de impulsionamento, se a gente tem os números na mão. Senão a gente está no escuro. Ô, Atila, você acha que hoje nós como empresário não está faltando um pouco do que era antes de dar treinamento, mais para os funcionários, treinamento interno dentro das empresas? Os funcionários só entram, já só dá a obrigação dele fazer e nada mais, ninguém se preocupa mais de dar treinamento, quinzenal, mensal. Que nem antes, todo mundo tinha um treinamento dentro das empresas. Hoje em dia, a pessoa não se preocupa mais de dar treinamento. Hoje em dia, tudo que o cara quer, ele vai lá e fala assim, eu vou lá no ChatGPT, vejo o que tem, como é que faz. Não tem mais aquele treinamento. Você acha que não está faltando mais isso daí? Eu acho que tá, né? Traz uma falsa sensação de autonomia, né? É muito mais importante você ter os processos e conseguir treinar a equipe para todo mundo na mesma página do que você improvisar e cada um fazer o seu e no final ninguém sabe o que tem que fazer. Aí quando sai aquele funcionário estrela da equipe, vendedor estrela, sai o vendedor estrela, sai a pessoa que é responsável pelos processos, acabou a empresa e fica tudo uma bagunça. Então o treinamento tem que ser uma ordem na empresa, né? Tem que ser constante, tem que evoluir. Poxa, a Cris pode falar disso também, que também com certeza passa muito por isso. Porque a falta de treinamento faz com que você tenha falta de resultado. Então, antigamente tinha essa política. Você pegava as grandes metalúrgicas, grandes empresas, assim, treinamento era extenso, era mensal, semanal, quinzenal, todas as atribuições, né, certificação. E hoje isso vem se perdendo. Isso vem fazendo que as empresas cresçam desordenadas e não tenham resultado. Isso faz parte da cultura que estava falando há pouco, né? Sim, cultura de vendas. Você imagina, se uma equipe, uma empresa, que, querendo ou não, um dos bens maiores é os funcionários, né, os colaboradores, se não estiver preparado para as mudanças que o mercado oferece, não, impõe, você acaba morrendo. Um exemplo é a reforma tributária. Né? Você imagina, a gente pensa que é só o pessoal da contabilidade, fiscal e controladoria que vai sofrer impacto. Não, isso vai refletir lá na venda, quando o cara estiver vendendo, se ele fizer uma boa venda, onde toda a cadeia de processo estiver conversando no mesmo idioma, ele vai vender algo que, de repente, o resultado daquela venda seja um prejuízo, porque ele não soube negociar, né? E vai de encontro com o que o Cícero falou. A capacitação, como treinamento, coisa e tal, mentorias, a identidade corporativa, se cada um não sentir que ele é pertencente e dono da empresa, sensação de dono, não é perene. São empresas que têm os voos, saltos de galinha, né? Você vende, cai, porque você não planejou direito, né? Então, na verdade, tudo que vocês estão falando aqui, querendo ou não, interliga com o outro. Você tem que ter bons processos, equipe treinada e ferramentas modernas, entrando IAs, tudo, para que seja perene o corpo funcional e a capacidade de cada um, né? Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Se você não consegue interligar tudo isso, né, no mesmo ecossistema, você não vai ter essa evolução, né? Vai ficar nesse sobe e desce sempre, porque está tudo desordenado. Deveria ser um sistema único. Sim. Cultura da empresa. Né? Hoje, agora, está muito na moda quando... E eu não acho que não é válido, eu acho que é válido sim, o playbook. O funcionário entra na empresa, ele recebe um playbook, um material em PDF ou impresso,
falando sobre a cultura da empresa, vestimenta, ética, né? Os produtos ou serviços que a empresa oferece e ali um breve, né, treinamento. Ó, estuda esse playbook, manda ver. Mas não tem mais, né? Pelo menos da época que eu comecei com vendas, e essa época não é muito distante, são 12 anos atrás, nós tínhamos treinamento quinzenal. Quinzenal, todo mundo entrava numa sala, tinha treinamento de vendas e tinha que fazer ali na frente da dona, na frente do gerente comercial, você mostrando como você atende o cliente, como que você fecha, e ali mesmo você já recebia, ó, tá errado assim, faz assim. Hoje eu sinto que não tem mais essa preocupação em treinar a equipe de vendas. E por isso muitas vezes você falou do vendedor estrela, aquele vendedor que leva, né, a empresa para frente, uma hora ele sai ou muitas vezes ele vai empreender, a empresa, os resultados caem. Porque já não tem mais essa cultura de vendas tão dentro do processo comercial. E hoje, Cris, o que é que eu preciso para ser um bom vendedor? Para ser aquele vendedor que fala assim, eu chego, eu ofereço meu produto e eu vendo. Mesmo que o meu produto não tem muitos produtos que não são bons, e as pessoas conseguem vender, comercializar eles, não por causa do produto, mas por causa do vendedor. O que é que eu preciso? Eu acho que o vendedor hoje ele precisa entender de pessoas, né? Antes de você vender um produto, antes de você oferecer o seu produto, e eu chamo isso nos meus conteúdos como empurrar produto, você entender a dor do seu cliente, né? Tem aquele famoso me vende essa caneta, mas ninguém vai comprar uma caneta se não precisar de uma caneta. Sim. Então, acho que antes de tudo, para um vendedor, ele ser um vendedor de elite, que eu digo, ele precisa entender de pessoas. Ele olhar com a ótica do cliente, não com a ótica dele. Né? Eu preciso bater minha meta. Não, você tem que entrar numa negociação pensando no que o seu cliente precisa e ser a solução para ele. Acho que aí é o principal. Eu acho que hoje a principal skill de um gestor é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Porque o resto, a IA de uma forma ou de outra, ela vai conseguir absorver e ela vai conseguir fazer. Agora, lidar com pessoas, com identificar com emoções, identificar em cada pessoa potencial, fazer uma equipe, unir uma equipe em torno de um ideal, fazer com que todos caminhem juntos, controlar vaidades e etc. Sim. Eu acho que é o principal desafio do mercado hoje. O gestor que não conseguir dominar esse principal skill, gestão de pessoas, sim, rapidamente vai perder espaço no mercado. Porque o resto a IA vai fazer. Isso é fato, né? Não há dúvidas disso. O vendedor eu acho que hoje a parte mais difícil mesmo é a parte de gestão de pessoas. Sim. Gestão de pessoas. É uma das partes mais complicadas. E quando você tiver uma pessoa que está, desviando as outras, você tira aquela pessoa e concentra tudo, bota tudo normal de novo. Isso aí. Né? O vendedor antigo, né, ele tá ficando para trás. Então, assim, antigamente tinha muito a ideia de que vender era dom. Essa pessoa tem o dom de vendas. Não, tem o dom. Eu acho assim, a pessoa pode sim já ter ali uma facilidade de comunicação, ela ter uma desenvoltura melhor, mas dom não é o que vai, de fato, fazer com que ele tenha resultados. Né? O vendedor hoje é técnica, e isso é treinável. E eu acho que o principal é entender de pessoas. Se você entender de pessoas, o porquê que as pessoas compram, o que motiva, ninguém sai de casa querendo comprar. Ninguém gosta de sentir que está comprando ali, que estão te empurrando algo. Então, entender de pessoas, para mim, é o pilar principal. A gente você falando, Cris, de técnicas de venda, né? Eu até comentei com a Átila esses dias, né? Vender bala em semáforo, tem crianças que vendem, tem Sim. idosos que vendem, tem um monte de gente que vende, né? E eu não compro. Normalmente eu não compro por N motivos meus, que, enfim... E eu passo normalmente sempre pelos mesmos caminhos, né? E ali perto da cidade universitária, um acesso ali, tem um cara que tá há 10 anos vendendo bala lá, né? E sempre o pessoal chama ele, bigode. E esses dias ele passou e falou assim, bigode, não uma balinha hoje pra adoçar? Não, eu não como bala, né? Aí ele deixou a bala na lateral do carro. E aí eu olhei e eu falei assim, nossa, o cara tem o timing certinho entre fechar o semáforo, a quantidade de carro que ele vai deixar as balinhas lá, o tempo dele voltar e sair recolhendo, né?
Quando eu olhei, o semáforo estava ficando vermelho, amarelo, para cruzar e abrir o meu. E ainda tinha uns 4 carros, né? Aí ele pegou e falou assim, não, Bigode, pode pegar e depois você faz um Pix. Aí eu parei e fiquei olhando assim, falei, mas que confiança que esse cara tem, que eu não vou dar um balão nele, né? Que eu não vou pegar a bala e esquece, né? Só por eu ver o QR Code lá e a confiança dele em deixar a vontade, eu falei assim, eu não vou... Joguei lá, falei, Bigode, eu vou fazer. Parei no próximo semáforo, errado, eu sei que é errado, abri o celular, já mandei o Pix para ele, falei, cara, é uma coisa tão pequena, mas é uma técnica. É uma estratégia É uma dele. estratégia É uma dele. estratégia. De captar clientes, Com porque certeza. em outros semáforos eu não parei, não peguei, recusei, só por essa confiança, essa técnica dele, eu falei, pô, gostei disso, da confiança dele, né? Vai ter um ou outro que ele vai ter uma perda? Vai. Mas a quantidade de gente que ele vai atingir sim. e a confiança, eu falei, pô, gostei, né? Então é o que você falou. Não é... talvez isso não nasceu com ele. Não é uma... Qual foi o termo que você usou? Não é um dom. Não é um dom. É algo que foi pensado. Sim. E ele falou, cara, Ele foi analisando ali no dia a dia. eu vou deixar dele, em mais carros, Exato. ao invés de ter que pegar o dinheiro, atrapalhar o trânsito, vou deixar em mais carros e alguém vai pagar. E ele Vão pagar. ativa o seu senso emocional. Você entendeu? Porque você vai olhar diferente. Você já olhou, Muitas vezes ele sabe que o cara não vai abrir o vidro. Eu também não abro. Não abre Principalmente também. quando eu tô sozinha no carro. Eu não vou abrir o vidro pra comprar, porque eu não sei se a pessoa tem índole boa ou ruim. Mas se o cara deixa ali e sai, automaticamente você vai pensar, e se eu saio com o carro daqui, esse cara vai ter um prejuízo? Não, vou comprar. Então foi ali um gatilho que ele pegou Muito e legal. usou. A reciprocidade É técnica. aí, a reciprocidade no mais Isso. alto nível, né? Exato. Porque você confiou em mim, eu vou comprar de você. Vou comprar de você. É o cérebro emocional e o cérebro Sim, racional. Então ele pega no seu emocional. Isso é questão de dom? Não, isso é técnica. Você tá entendendo? Por isso que eu falo que vendas não é dom. Vendas é treinável. Qualquer pessoa, até uma pessoa tímida, pode ser muito melhor vendedor do que o cara que é extrovertido. Extrovertido, Que é exatamente. uma relação de credibilidade e confiança, né? Exato. Se você conquistou credibilidade e confiança, a venda tá bem próxima de ser efetivada. Até porque nem sempre o cara que é extrovertido vai conseguir fechar, porque ele depende do perfil do cliente. Sim, Tem cliente que é mais fechado, não gosta de gente extrovertida. sim. Se não conectar. Vai chegar ali, oi, tudo bem? E o cara é assim. E cai naquilo que o Cícero comentou, né, Cícero? Você comentou, né, o que um bom vendedor precisa ter. Sim. Né? Às vezes tem um produto que é, comparando com os concorrentes, é igual, e tem alguém que tem um produto até melhor, mas ele não sabe atingir o cliente. Alguém que tem um produto igual aos outros, uma pequena estratégia que ele usa, você acaba vendendo mais do que tem alguém que tem um Sim, produto sim, melhor, né? Eu sempre fui por esse lado que você tinha que plantar para poder se colher. Plantar, esperar, vai regando. Não adianta você querer plantar hoje e colher hoje. Então eu sempre trabalhei num sistema e se copiei de alguém, né? Eu acho que eu copiei de sempre ando olhando, todo mundo passa, tudo sempre copiado, olhando, nada tudo se bem que o cara cria, faz nada isso, se né? cria. Eu ando prestando atenção a tudo. E eu procurei copiar, cara, qual é o modelo que eu posso trabalhar e me adequando ao mercado, porque o mercado é muito rápido para se adequando. E aí eu falei, cara, pegar um meio que eu tenho que me adequando. E quando nós vamos se adequando, você vai trazendo as pessoas boas para perto de você. E as pessoas ruins, ela não fica perto de você mais. Não tem espaço para ela. Os iguais se atraem, né? Entendeu? É energia, Então né? você vai montando, você vai moldando as coisas, porque você tem uma ideia de chegar e falar assim, não, eu vou montar isso daqui, porque eu vou atrair as pessoas para cá. Tudo isso aí, acho que não é sorte. Não Aí é. muita gente fala assim, deu sorte. Cara, não tem sorte, não. Faça a mesma sorte que eu tenho. Pra Mas dar tem que usar a sorte, cabeça. tem que trabalhar muito, né? Hã? Pra dar sorte, tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Trabalhar muito. Então nós temos essa técnica de atrair as pessoas boas e atrair as vendas, né? As vendas. Porque se nós não atrair, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se não atrai nós todo mundo aqui. Né? E a capacidade, a credibilidade de gerar necessidade, sabe? Sim, Se sim. você olhar para a pessoa na rua e falar assim, teu sapato tá furado, vai chover, você vai molhar o pé. Eu tenho um novinho aqui. O que você acha? Sim. Baratinho, com pagamento facilitado, entendeu? Ah, não, mas tá bom, dá pra, eu vou salvar até ali. Mas por que você não comprar agora antes de você chegar lá com o pé molhado, né? Tem toda essa questão de... É tudo técnica, né? De conscientização. Conscientização. O Cícero é especialista nisso, vendedor de necessidade. Eu teve acho que faz uns 2 meses que eu estava aqui na Vila das Mercedes e eu passei, estava na rua assim, e tinha uma mulher que a calça dela estava rasgada.
rasgada muito assim do lado. Ela não viu que a calça dela estava rasgada. Tava eu e o colega meu. Comprar calça. É. E como é que você vai falar pra mulher que a calça dela tá rasgada? Do lado. Você não pode falar uma coisa dessa. Aí eu cheguei perto dela e falei, sua roupa tá suja. E apontei pra ela onde a roupa dela tava suja. Ela foi no geladeiro. Tudo é uma técnica, né? Sim. Se eu falasse, ó, sua calça tá rasgada, o que você tem a ver com isso? Entendeu? Só apontei, sua roupa tá suja. Você entendeu? A forma como você fala, como você vai atender as pessoas, você vai atrair as pessoas, né? Então, é tudo uma técnica que você tem que ter de você e a confiança que você dá também, né, Rodrigo? Porque se eu acho que você não der a confiança também, não lhe der a confiança de você ser uma pessoa de direito, você entregar, vender e entregar, cara, você só vai entregar, mas vai entregar uma vez só. Segunda vez você não vai Você não entregar. gerar credibilidade, acabou. Segunda vez você já não entrega. Exatamente. Hoje em dia, e hoje ainda mais assim, com o acesso à informação muito fácil. Sim. Hoje muito fácil. Hoje a gente vive num mundo globalizado, né? Mas a atmosfera é de cidade do interior de 200 habitantes. Então, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo gasta. Porque se você tem um bom produto, tem uma ótima empresa, mas você comete um deslize, você é capaz de, numa rede social, fazer uma empresa. Sim. Tem uma empresa que tem anos ali, dependendo do segmento dela, se você deslizar, você perdeu sua empresa. Tinha Arrebenta com a reputação. Até há pouco tempo, vocês falam assim, eu vou morar numa cidadezinha pequena de 5 mil habitantes, mas todo mundo conhece todo mundo toma conta de todo mundo. Hoje, uma cidade que é em São Paulo, todo mundo conhece todo Todo mundo. mundo conhece todo mundo. Sim, a internet, né? E Internet. pior, o mundo conhece todo mundo, porque na internet, você jogou na internet, todo mundo sabe sua vida. Exatamente. Então, acabou aquele negócio de você estar em cidade pequena, cidade grande. Negócio, tá grande. Você fez errado, você É vai muito pagar. mais fácil ainda você saber pela internet. Pela internet. Você consulta a reputação da pessoa na internet. 5 Sim. minutos você sabe Sim. o que a pessoa faz, já fez, o que Eu sou fará. campeão disso aqui. Eu sou campeão disso aqui. Para mim chegar naquela pessoa a fazer alguma coisa, primeiro eu vou na vida dela procurar. Procurar a vida da pessoa todo dia. Os principais aspectos para vender é isso. Né? Você vai ter que- Pesquisar E ainda fala Você que vai ter que pesquisar. Você vai Não, ter que mas coletar as eu vou a informações. fundo mesmo. Não apesar que você está aqui, só já procurei quem você quer ela. Procurei. Ai, Jesus, ó, a FBI tá me Não, eu procurando. procuro a vida de todo mundo. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Tá Deixa eu ver certo. quem é as amizades. Eu procuro quem é as amizades. Eu procuro as amizades que você tem. Porque você tem amizade, o que, é que você posta. Me diga Eu com procuro quem tudo tu aí. andas que eu te direi quem é. Eu vou procurando tudo isso aí. Entendeu? Cara, eu vou procurando e vai vendo foto, vai vendo quem é seus amigos. Sim, Cara, me desculpa, mas eu faço isso com todo mundo. sim. Quem quiser fazer comigo, faça. Se eu estiver errado, tudo bem. Mas isso que eu deixo de fazer, eu me entendeu? Mas eu... Pode ver que às vezes quando o Rodrigo manda um negócio pra mim, eu falo, Rodrigo, a vida da pessoa é assim, né, Rodrigo? Eu falei, já procurar a vida das pessoas. Mas cara. Isso. Você não pode confiar em mim. Eu também não posso confiar em você. Nós temos que criar um vínculo para poder ter aquela confiança. Construída, né? É uma relação e é uma relação É. que exige tempo, né? Exige tempo. Essa credibilidade exige tempo. Exige entregas, entendeu? Sim, Entendeu? sim. O cliente não confia em você de primeira, ele não confia na primeira entrega. Vai ter a primeira, vai ter a Olha, segunda, vai ter a terceira. Talvez depois da 10ª ele passe a Nós fomos lá hoje, aí eu peguei aquele documento, estava certinho, que eu mandei puxar no cartório, estava o nome daquele cara, cheguei lá e falei, qual que é seu nome mesmo? Ah, meu nome é fulano. Mas está indo no seu nome? Não, está no nome do fulano. Ele estava no nome do outro fulano já. Eu já tinha sabido que estava no nome dele. Aí já era. Tá Tá nome de um, tá nome de outro, nome de não, outro. mas estava no nome do que ele falou. do que tava estava mesmo. certo, ele só falou Ah, só pra então mulher. é. Só, eu perguntei primeiro o nome dele. Sim. Não, tá, porque você fala, tá no meu nome, está no seu nome, se no cartão está no nome do fulano aqui. Mas já vai, eu já tenho que procurar a vida dos outros, procurar a vida dos outros, já dar aquela fuçada na vida dos outros, para saber que eu estou junto. É recurso. Isso é recurso. Você poder falar. Nós temos esse recurso, vamos usar ele, né? Tá certo. Cris e Átila, perdão. Não, não está disponível, tem que utilizar. Tem que utilizar. É. Hoje, pegando a parte de mentoria que os dois fazem, né? Aí, pegando essa parte de tráfego pago, estruturação de processos, você com os treinamentos. Hoje, para o mercado em geral, ainda são serviços elitizados ou é algo que vocês enxergam que dá para popularizar? Por exemplo, há pouco a gente conversou sobre um projeto que talvez em dimensões de retorno seja algo interessante, né? Mas e pro, digamos, hoje quem movimenta a economia,
na verdade, são as MEIs, são pequenos empreendedores que, querendo ou não, são pequenas engrenagens da economia, mas sem elas tudo para, né? Como que vocês enxergam o trabalho de vocês sem contar o lado elite? Existe isso no segmento de vocês? É uma escolha da empresa de vocês? Ou vocês acham que o mercado está preparado para receber mentorias ou tráfego pago ou campanhas para todos? É uma coisa acessível? Olha, eu acho que assim, ainda o pequeno não tem a conscientização que ele precisa. Do médio para grande, você já vê uma abertura maior. Mas eu acho que, no meu caso, no caso do Átila, depende muito da sua persona, né? Do público que você quer atingir e se aquele público vai ter o potencial de pagamento para receber a sua estruturação. Porque a gente sabe que estruturação comercial não é um serviço barato, né? Mas você trazendo a conscientização de que se ele investir aquele valor, ele vai ter muito mais retorno, de que não é um gasto, né? E sim um investimento, acredito que a gente consegue alcançar os mercados menores, sim. Mas aí também tem a questão de quantidade de funcionários. Muitas vezes você pega um pequeno que tem 2 vendedores. Então, muitas vezes, para eles, ainda eles não têm caixa suficiente para fazer esse investimento. Por mais que, às vezes, ele ainda tenha conscientização de que precisa. Mesmo ele querendo, Mesmo ele não ele tem querendo capital para investir. E aí vai depender muito da empresa que está prestando esse serviço, se ela vai baixar o valor dela ou ela não consegue ainda atender. Mas tecnicamente é viável. É viável, é viável. É viável chegar até lá, Isso. trazendo essa conscientização que é um investimento. Bom, vou pegar aqui carona nas palavras da Cris, acredito muito nisso. Os menores, eles têm muito mais vontade do que capacidade de conseguir contratar um tipo de serviço desse. Claro que tem para todo mundo, tem para todos os gostos, mas inicialmente ele está propenso a não investir, às vezes por falta de dinheiro, às vezes por falta de conhecimento mesmo. Sim. E uma vez que a gente consiga popularizar isso através de conteúdos, através de cursos, através do que seja, essas pessoas ficarem conscientizadas disso, elas podem dar esse próximo passo para poder aí sim contratar uma estrutura dessa, ele conseguir dar esse próximo nível também que tem a ver com vendas. Entendi, mas de certa forma, o que vocês fazem, eu não sei a Cris, conheço há pouco, mas, por exemplo, quando você pega e monta uma live, por exemplo, ou uma imersão, ou uma mentoria, uma live onde você é monetizado por uma plataforma, de certa forma, ali mais de 50% são pequenos, né? E, querendo ou não, é uma forma de conscientização e talvez seja o degrau que falta para o próximo nível dos pequenos empreendedores, né? Essas lives, não vou dizer mentoria, porque mentoria é muito específico, né? Mas, de uma forma generalizada, é uma ferramenta que hoje populariza, né, a técnica e a ferramenta para que pequenos também tenham oportunidade de enxergar onde eles podem chegar investindo em uma mentoria, né? Eu acho que os conteúdos gratuitos hoje já que tem, e eu faço o Átila também, ele de certa forma já consegue ali ajudar esses pequenos, né? Porque eles não têm acesso tão fácil a conteúdos mais caros. Sim. Então, os conteúdos gratuitos ali, às vezes uma dica que você tá dando num vídeo de 30 segundos, você já consegue abrir um leque na cabeça dessa pessoa, né? Uma conscientização que você coloca, né? Às vezes até um vídeo de motivação para ele não desistir, porque muitas vezes quando você tá no início, você quer desistir, porque o processo não é fácil, no início tudo é lindo, né? Todo início de projeto é muito bonito. Mas quando ele começa a passar pelos processos, a queda de caixa, você ter que repor, ter que pegar às vezes um investimento de alguém, e você faz um vídeo falando que esse cara não desista, porque eu também já passei por isso, é uma forma de ajudar, até ele ter o capital para poder investir numa mentoria. Mas quando se fala de treinamento, Cris, eu vejo que o pequeno também, ele falta um treinamento para eles, porque eu pego um trabalho, eu sou pequeno, pego um trabalho, que é o que eu vejo que acontece com
muitos fornecedores. E ele prefere fazer sozinho do que contratar um ajudante para ajudar ele. Onde porque ele não consegue, ele não faz essa conta, para você colocar um ajudante, eu vou terminar isso aqui na metade e não vou gastar metade do tempo que eu estou Ele é o gastando próprio sozinho. gargalo da empresa dele. Você entendeu? Ele é o gargalo da Isso empresa acontece demais da conta, dele querer fazer sozinho para ele ganhar mais. E no fim das contas ele não ganha mais, porque o tempo dele ele gasta, olha, que é para ele gastar 10 dias, ele gasta 20, 25 dias para fazer isso. É a falta justamente de ter parâmetros de medir. Então, assim, ele não sabe quanto tempo ele levou para fazer, ele não sabe quanto ele gastou de material para fazer, e ele não sabe quanto ele teve de lucro. E ele só Então, sabe assim, quanto tempo ele vai demorar para fazer. ele só sabe, ele só está trabalhando ali, ele está no modo sobrevivência, né? Ele está executando sem pensar em quanto tempo eu demorei, quanto eu gastei de material, quanto custa o meu empenho, o meu trabalho e quanto eu vou ter de lucro. E ele só está pensando que está ganhando porque ele não está pagando para aquele isso. ajudante. Está ajudar ele. perdendo bastante. Na verdade, ele tá deixando de ganhar. Tá Tá deixando deixando de dinheiro na mesa. É a hora Porque dele o tempo mais que ele está sim. fazendo ali um operacional, e eu não sou a favor desses gurus de internet de saia do operacional, tá? Porque é igual o piloto parar de pilotar o próprio avião. Mas você pode, né, deixar ali uma pessoa responsável por uma certa parte. Você não tem que fazer, você não vai pregar o prego na parede, você não vai trocar a lâmpada, entendeu? Você não vai fazer a parte ali de demitir funcionário, etc. Mas você tem que ter ali uma visão completa do seu negócio. E Coordenação. quando você não quer contratar funcionário para ganhar mais, na verdade você está perdendo. Porque eu acho que o ativo mais precioso hoje é o tempo. E às vezes você está perdendo tempo fazendo uma parte burocrática ali, você poderia estar fechando um grande negócio. E o seu funcionário está fazendo aquela parte burocrática. Então é meio que egoísta esse pensamento. Sim. E é o que dá mais no meio dos pequenos A empresários. gente pega muito, né? todo Acredito mundo. que você deve pegar também. Não, sem sombra de Ai, vou dúvida. enxugar a folha. Não quer contratar, E enxuga não o bolso quer, também. enxuga o bolso. Todo mundo que cresceu delegou. Tem que delegar. Todo mundo que cresceu conseguiu passar uma função que não seria ele para fazer, para que outras pessoas façam e ele consiga ganhar tempo em escala. Sim. Exato. Acho que a sua função principal, né, enquanto dono, enquanto CEO, é gerar negócio. Isso. Essa é a sua principal função dentro de um negócio. Você tem que trazer receita para casa. Sim. Se você ficar fazendo aquela atividade que não te traz receita, então tem algo muito errado. Tem algo meio errado. Então você é funcionário do próprio negócio. Você não tem uma empresa, né? Você tem um trabalho. Então, eu empresário. Eu empresário. Eu empresário. Empresário. Exatamente. Tem um vídeo do Flávio Augusto que eu particularmente gosto muito, em que ele cita que todo empresário ou toda empresa tem ou deveria ter, né, em uma única página, um relatório com os 10 principais indicadores do seu negócio, em que ele, com um olhar, ele consiga definir o seguinte: estou indo bem, estou indo mal. No passado eu fui bem ou fui mal. Sim. E para o futuro, qual que é o caminho que eu devo seguir? Nas empresas onde vocês costumam dar treinamentos, mentorias, consultorias, como vocês enxergam? É uma realidade das empresas ou é um futuro ainda muito distante? Bom, as empresas que eu dou consultoria, algumas já têm esse passo, os famosos big numbers aí, da galera entender tudo que está acontecendo na empresa só de olhar um relatório, já chegou de tempo real, mas algumas não têm ciência nenhuma disso. O Techniquez não sabe o que é margem bruta, não sabe o que é EBIT, não sabe o que é receita líquida, não sabe, enfim, como que está a disponibilidade de caixa, para onde que ela tem que ir, como ter eficiência de vendas, eficiência de faturamento. Então, isso acontece por causa dessa, como que eu posso dizer, gestão antiga, de falar, poxa, a gente consegue fazer, tá dando certo e a gente não tem por que mudar. E a falta dessa mudança faz com que as pessoas não tenham resultado. Então, tem muita empresa com muito potencial, mas que deveria já estar fazendo outras coisas e não faz porque não sabe o que está acontecendo. Isso é da eficiência comercial. Venda também tem muito do que estatístico. Então, a pessoa está ali e fala, poxa, eu preciso de quantos clientes, quantos contatos vai poder fazer uma venda? Ele não sabe. Quantas reuniões ele precisa fazer uma venda? Ele não sabe. Quantos produtos ele precisa fazer para pagar a operação dele? Ele não sabe. Então, essa falta de saber faz com que ele não evolua. Ele não consegue alocar os recursos para conseguir crescer. Então, ele não sabe se ele pode contratar ou não mais funcionários, se ele pode investir em mais coisa, em maquinário, em equipe, em ferramenta. Ele só está sobrevivendo. Então, por mais que seja a realidade de algumas outras empresas estão muito na contramão disso.
É aquilo que eu falei no início, né? A falta de governança dentro de uma empresa, ela coloca a empresa num risco eminente de fechar as portas, né? Quando você não sabe se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo, se aquela venda você está tendo lucro, muitas vezes aumentou o custo, aumentou o imposto e você não está de olho e você está fechando a venda pelo mesmo preço. Quando você vai ver, você teve mais prejuízo do que lucro. Então, isso faz com que muitas empresas fechem as portas. E ignorar as mudanças do novo mercado é o que está fazendo também muitas empresas travarem, né? Hoje uma empresa só cresce se ela tiver escala. Se o seu produto não escala, dificilmente você vai ter crescimento. Se você não tem previsibilidade, não tem o forecast do ano inteiro, você também tem um risco eminente aí de chegar no meio do ano e ter que fechar as portas. Então, acho que a falta de governança operacional e a governança de treinamento, de passar esse treinamento para toda a sua equipe, não só para a equipe de vendas, mas para toda a empresa, é o que faz muitos negócios fecharem as portas. E a resistência à mudança? Pegando o link do que o Átila e que você falou agora, Cris. Normalmente, quando você vai fechar um projeto, você fecha com o escalão ali do meio para cima da ponta da pirâmide, né? Sim. E aí vocês chegam com uma ideia de falar, bem, vamos implantar ou implementar tais processos, tais ferramentas, coisa e tal. Tem muita gente que por insegurança, né, que às vezes, como você falou, eu bato o olho em um dashboard, eu sei como é que está o resultado da empresa. Sim. Tem algumas empresas que normalmente você tem os caciques de cada área que tem aquilo na cabeça e não quer deixar explícito, porque ele acha que se garante na empresa se ele centralizar a informação, né? Que é algo muito precioso dentro das organizações. Quando cai para a parte operacional, a resistência à mudança é um fator impactante no sucesso do projeto de vocês? Ou isso, vindo top-down, vocês têm técnicas para quebrar essa resistência? Ou a cultura da empresa que o dono, o diretor, o CEO tem que implementar? Como é que vocês tratam essa resistência dentro do projeto de vocês, da implantação? Quer começar? Eu acho que parte do princípio da conscientização. Eu uso muito o exemplo da Kodak, né? A Kodak era uma gigante no mercado e veio as atualizações e ela falou, não, eu bato no peito, eu vou continuar assim, sempre deu certo, não vou mudar. E ela foi engolida, né? Então, assim, o dono da empresa, ele tem que ter uma mente aberta para aceitar a conscientização, entender que se ele não fizer alterações e seguir o novo mercado, a empresa dele vai ficar para trás e está fadada ao fracasso, né? Tem sim resistência, né? É meu, né? Tem muito empresário que não aceita que você mexa no que é dele. Que deu certo, né? Até ontem. É meu produto, é meu serviço, eu criei, eu sei que dá certo assim. Tem sim essa resistência, mas eu acho que é ali das técnicas, porque a gente também que passa essa mentoria, nós somos vendedores, né? Então é entender de uma forma diferente a abordagem que você vai ter com cada empresário. Tem empresário que ele vai ser totalmente mente aberta, não, quero fazer, vamos fazer, esses fintech, mas vai ter aqueles já antigos, que a empresa tem 30 anos, que ele não aceita. Não aceita as mudanças. Deu certo até aqui, vou continuar assim. Quer mudar tudo, mas não mudar nada. O resultado diferente com a mesma receita de bolo. Ele quer alguém na empresa dele para mudar, mas não aceita a mudança. É muito comum. É meu copo, ninguém mexe. Principalmente em empresa familiar. É muito comum porque eles construíram um império fazendo aquilo dar certo. Do jeito que era. Só que chegou as atualizações, a receita já não é mais a mesma, a equipe já envelheceu, a galera já foi embora e ele se pega ali sem resultado. Então, o nosso papel também, enquanto vendedor, é conscientizar ele que falou, olha, até aqui você conseguiu levar com o que você fazia. Passou um caminhão de mudança na frente, de alteração, de tecnologia e de inovação. Exato. Você pode entrar nesse trem agora e ir para esse caminho, ou você pode continuar do jeito que você está. Então, a gente tem soluções aqui que pode te ajudar, que pode fazer você chegar nesse outro patamar.
porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. É verdade. Então, poxa, a gente pode, tem um caminho aqui, e a gente pode dar esse próximo passo, mas eu preciso que você interaja comigo. Aí ele pode perceber e falar, poxa, tudo bem, eu acho que é um bom lugar para eu mudar e conseguir implantar essas novidades, porque muitas vezes essas novidades, né, Cris, a gente está falando de eficiência, Exato. a gente está falando, poxa, dá para você reduzir a equipe, fazer um processo mais eficiente, botar mais dinheiro no bolso e ter mais hora livre. Cara, por que você não vai fazer isso? Exato. Então, acontece muito disso, mas mesmo assim ele vai lá e abraça o filho dele e fala, não, mas eu não posso soltar disso. Às vezes é um produto que já não tem mais rentabilidade, é uma equipe que já não performa mais, é um modelo de negócio que já é antigo, tá fadado ao fracasso, e acontece esse efeito Kodak que a Cris acabou de falar. Como que uma líder no mercado gigante perde pra rapaziada da Sony que tá ali, chega e fala, tem uma novidade aqui. E ele, o cara que abraçou, conseguiu ter mais. Então, muitos empresários querem morrer abraçado com antiguidade. Não pode. Se você quer evoluir, você tem que estar antenado. A Cris deu o exemplo da Kodak, mas que também, querendo ou não, ela ainda tem alguma coisinha que mudou, mas é pouca coisa. Mas você tem, por exemplo, as locadoras, né? Você tem a Blockbuster, por exemplo, Sim. e hoje você tem a Netflix. Se eles não tivessem, né, não a empresa em si, mas o mercado, você vê que transformou aquilo em um produto muito mais escalável, um preço infinitamente menor e que atingiu praticamente, hoje todo mundo assiste uma Netflix, uma Prime Video, né? Sim. Mas só voltando, eu sei que eu não quero falar para vocês em saia justa, mas quando vocês ganham a ponta da pirâmide, vocês ganham lá o contratante e ele chega e fala, não, estou com vocês, eu quero promover a mudança. Vocês passam por todas as camadas da empresa, da parte estratégica, a parte operacional, a parte de gestão. Vocês fazem um trabalho personalizado em toda a cadeia produtiva ou vocês deixam lá em cima e falam, daqui para lá, você que vai disseminar ou difundir isso dentro da organização? Se a gente tiver, pelo menos no meu raio de atuação, de um modelo mais consultivo, que seria de conselho, aí seria dessa primeira forma, quando a gente chega com as ideias e tenta instalar a cultura e o processo, fala, olha, daqui, você e sua equipe toca, eu aconselho que você faça isso. E conselho não significa que ele vai seguir, mas você está aconselhando. Mas se a gente vem para um caráter mais de consultoria, aí a gente vem com a personalização para tudo fazer sentido e ele conseguir implantar tudo que ele precisa para ter mais resultado. Então é desde a parte de cultura, a parte de ferramenta, a parte de processo, a parte de mentalidade e a parte de provavelmente falar, olha, isso aqui é um organismo vivo. Para você ter esse resultado que você quer, tudo isso aqui vai precisar acontecer. Então a gente vai colocar aqui o nosso plano, que é personalizado, para que você consiga vender mais e melhor e sem depender de sorte. Porque a venda é treinável, é processual. Então eu falei, poxa, vamos colocar um ecossistema de vendas aqui que vai fazer com que você tenha esse resultado que você está esperando. Mas para isso, a gente precisa que todas essas premissas anteriores aqui sejam atendidas, sua equipe entregue, você esteja comprometido. Quando você coloca o compromisso nele, ele fala, poxa, eu vou te pagar e ainda tenho que me comprometer com você. Então ele leva isso mais a sério. E ele não quer ver a empresa cair no buraco. Então, quando é consultivo, eu já gosto de colocar bastante gás para a pessoa entender que aquele negócio é sério. E a gente que eu falo, agora a gente vai mudar. Agora a gente vai colocar resultado. Então, eu preciso que vocês se comprometam. Dessa pergunta que você fez, acho que depende muito do que ele está contratando, né? Eu tenho as duas opções. A opção de eu entregar para ele o mapa e ele seguir sozinho esse mapa. Ou eu tenho a opção de dar o mapa e pegar na mão dele e levar junto. Entende? Então, depende muito do objetivo dele e do capital que ele tem para investir. Claro que se eu entregar o mapa, é mais em conta. Mas ele vai ter que se virar sozinho para ir, né, levando a equipe dele no mesmo caminho. Agora, se ele pega uma mentoria já mais específica, não, Cris, eu quero que além de você me dar o mapa, você treine a minha equipe de vendas, você traga uma ferramenta de inteligência artificial para dentro da empresa, para a gente conseguir mensurar, né, as métricas, para a gente ter previsibilidade. E uma pergunta que eu sempre faço para os empresários, e que ainda é muito novo no mercado e a grande maioria não sabe, é: você quer ter lucro ou equity? E muitas vezes quando eu faço essa pergunta, o empresário ainda não entende o que é equity. Fica uma interrogação, né? Sabe? Então, como assim, Cris? E aí eu vou ali explicando a diferença entre você ter lucro e equity, que é o que a gente fala de se ele sair do operacional, a empresa dele ainda gera valor?
quanto que a sua empresa vale no mercado? Isso é equity. Qual é o valor da sua empresa hoje se você for vender ela? Ela vale só o lucro do mês? Ou você consegue vender ela por 10, 15 vezes mais do que ela do faturamento? Então, eu acho que parte muito desse princípio de você conscientizar e daquilo que ele quer receber. Então, eu vendo aquilo que o meu cliente precisa, é a necessidade dele. Se tem necessidade de ter só um playbook, eu vou te montar um playbook. Você tem necessidade que eu sente com seus vendedores e dê um treinamento, faça prática com ele, eu vou fazer a prática com ele. E eu não sei se vocês concordam, hoje, quando você tem uma organização, cada um tem lá o seu... Normalmente, né, as empresas mais, digamos assim, tem mais longevas, tem mais tempo no mercado, cada um tem o seu quadrado ali, né? Quando entra um consultor, enfim, alguém de fora, no final ou no meio do projeto, ele conhece mais a empresa do que o próprio dono da empresa. Sim. Né? Porque você conhece os gaps, você identifica os pontos de melhoria, ou onde pode crescer, o que pode mudar. Partindo do ponto que quem está entrando numa empresa conhece mais e consegue falar, como que vocês enxergam a realidade, falando do cliente que vocês têm hoje em dia? Como que a IA está lá dentro? É só um chat GPT para ajudar em uma pesquisa, ou as empresas já têm a mentalidade que isso não é uma ferramenta que está surfando na onda, é algo que tem que estar dentro dos processos, tem que fazer parte das empresas, independente do porte. Como que vocês enxergam isso hoje na experiência de vocês? Olha, tem muitos ainda, como eu falei, né? Tá numa fase muito embrionária ainda, de acharem que é uma onda, né? Que é um hype do momento. Então, a gente tem que entrar na conscientização mesmo, né? De mostrar que a IA, ela vai substituir muitas pessoas, né? Hoje já tem empresas que não tem mais o SDR, que hoje esse serviço de SDR já é todo feito por uma IA. Então, muitas pessoas já perderam o serviço, né? Já perderam os seus postos ali para uma inteligência artificial. Eu vou trazer a exemplo para a minha área. Hoje a minha área, ela tá cada dia que passa tendo uma automação, né? Se modernizando, que é o Detran, órgãos públicos. Então, assim, os escritórios antigos que não se modernizarem, eles vão perder espaço e já estão perdendo espaço. Então, é trazer a conscientização de que a inteligência artificial, ela vai tomar o lugar de quem não se modernizar. Agora, quem se modernizar vai trabalhar junto com ela. Mas ainda é muito embrionário. É chat GPT e olha os que usam. Tem muitos que não usam ainda. E quando usa mal ainda, né? Quando usa mal, não sabe que ele ali, você consegue passar para ele o que você é. O meu chat GPT, você fala com ele, meu marido fica com raiva, porque ele é totalmente técnico. E o meu chat GPT é totalmente vendedor. Então, entendeu? Ele se adapta. Ele se adapta a você. Ele se adapta à empresa. Então, é trazer essa consciência que se ele implementar a IA dentro dos processos dele, ele vai ganhar muito mais. Entende? E vocês estão percebendo uma mudança de comportamento nos colaboradores que estão... Normalmente as pessoas pensam, um termo que o Átila usou há pouco, que vai substituir, vai demitir, vai reduzir, aí gera a resistência. Mas vocês percebem também que as pessoas estão entendendo que elas precisam mudar para se sair de algo que a IA substitui, que é o repetitivo, que é o braçal, para ir para uma outra área mais intelectual ou que usa a ferramenta? Ou realmente as pessoas não tiveram o estalo ainda e estão... Na minha opinião, ainda não tiveram estalo. Na minha também não tiveram. Só vão ter o estalo quando perder. Quando tiver na... Tem gente que só tem estalo quando já tá ali, meu Deus. Sabe, na ponta do... Acho que muitas pessoas estão na superfície Tá, ainda, né, Cris? tá. A pessoa usa, por exemplo, Tá, o chat cachoeira, GPT, você tá ali. mas para efeito de pesquisa. Tem muita gente que ainda é por curiosidade, Usa não igual o Google, entende o poder, não só do chat GPT, né? A gente está falando aqui para ilustrar, mas de todas as outras IAs, o que ela pode fazer. Sim. Poxa, você falou num caso bem legal aqui, vou trazer outro, que era secretária. Não tinha secretária bilíngue para diretoria, Sim. hoje também é totalmente substituível para IA.
E a IA ainda não fica doente, marca a agenda, não esquece, marca a Exatamente. consulta. 24/7. 24/7, então Não pede aumento. quem não entendeu isso que é boa parte, tá usando tá com medo ou tá usando para efeito de pesquisa. Mas quem já entendeu e tá usando ela como um aliado de trabalho, aí ele tá voando. Tá surfando a onda. Aí tá surfando a onda, porque ainda, poxa, tem poucas formações para falar de IA, Sim. tem poucos lugares que estão falando isso de forma profissional, e as pessoas têm aprendendo empiricamente. Sim. Então, quem conseguiu já masterizar isso, tá ganhando muito dinheiro, tá substituindo muitas funções repetitivas e tá colocando eficiência dentro de casa. E dentro da empresa acaba subindo digamos, de cargo, de função, né? Porque deixa de ser um carimbador, né? E acaba, querendo ou não, virando gestor por falta de qualificação de alguém que se atualizou, né? Pois é. É quem se atualizou, tá usando a IA ao favor, tá conseguindo ter processos muito mais eficientes. Quando a gente fala de venda, então, né, Cris? Nossa, Esse demais. DR que liga, que agenda, aprende CRM, faz tudo sozinho. Exatamente. Se tiver muito bem alinhado, isso aí vai funcionar. Mas agora, se não tiver ali os processos bem desenhados, com a governança, aí você está jogando dinheiro fora. Dinheiro fora. Totalmente. Pensando que a gente está lidando com pessoas e vendas, como que vocês assim trabalhariam essa pressão por metas e a saúde da equipe, saúde emocional? Porque tem uma competitividade grande, imagino. Como que é isso dentro desse mundo e como vocês pensariam em trabalhar isso de uma forma positiva, saudável, sabe? Trazer a competitividade de forma saudável e não tóxica. Sim. Eu acho que é entender de pessoas, né? A parte de gestão de pessoas é muito importante quando a gente fala de equipe comercial. Eu, por exemplo, já trabalhei em empresas que a venda era 100% agressiva, né? Sim. E ali se você não batesse a meta, tchau. Se não bater a meta, você vai ser mandado embora. Então, eu acho que a abordagem com os colaboradores, eu não gosto muito de usar a palavra funcionário, com os colaboradores tem que ser de trazer para perto. Entender o objetivo daquela pessoa, né? Ele tá trabalhando ali, ele tem um objetivo de vida. E se não tiver, sinceramente, não trabalha comigo. Se a pessoa não tiver um objetivo de vida, ela não trabalha comigo. Então, eu prefiro já não contratar. Eu acho que já vem ali na seleção de pessoas. Tem pessoas que não aguentam mesmo a pressão do comercial. E eu não vou falar pra você, ai meu Deus, que o comercial tem que ser bonitinho e passar a mão na cabeça. Porque muitas vezes, se você faz isso, o vendedor também não vende. Não é. Né? Mas você tem que ter um equilíbrio entre a cobrança e entre também abrir mão, deixar de lado. Ai, não vou cobrar porque senão vou magoar ele. Então, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre o gestor de vendas, entender de pessoas e você não passar da linha vermelha, né? Isso aí. Você tem que ter um limite de cobrança, mas você também tem que ter um colaborador que seja engajado, que seja comercial, que queira ganhar dinheiro. Não adianta também você contratar um cara que não tem objetivo de vida, porque ele não vai, tanto faz se ele vende ou não vende. Né? Então, acho que é o feeling na contratação, é a forma de você conversar. Tem muito hoje o one-on-one, você senta com a pessoa, entende, às vezes até uma dificuldade que ela está tendo na vida pessoal, você tenta ali, de alguma forma, ajudar e trazer a consciência que ela vai resolver o problema dela vendendo. Se não for algo de saúde, né? Qualquer outro problema, Pra equipe, né? você tem um boleto para pagar? Resolve ele vendendo. Você tem, o seu aluguel tá atrasado? Resolve ele vendendo. Seu filho tá numa escola pública? Resolve ele vendendo. Então, eu acho que é essa conscientização que, pelo menos, é a minha forma de trabalho. Claro, dentro de um limite. O comercial é o lugar onde a pessoa ganha por produtividade. Exato. Onde, quanto mais ele vender, ele tem a chance de ser o melhor remunerado. Em toda empresa, assim. Comercial é o cara que ganha carro, que ganha viagem, que vai pra Dubai. Exatamente. Mas ele tá ali por um fato que aconteceu nos esportes. Né? A excelência é fruto da competição. Então, todo esporte de alto rendimento precisa ter competitividade para poder se dar. Mas agora, claro que isso aí tem que ser dosado com os objetivos da equipe e com o one-on-one. Você precisa saber quais são os objetivos, entender dos seus funcionários, para ver o que melhor você consegue extrair deles. Né? Quando a gente fala de venda, poxa, o setor é gigante. Pré-venda, venda, fechamento, tem muitas coisas. E ver onde que esse recurso pode ser melhor alocado, ele também não ficar na pressão desnecessária. Né? Então ele pode estar num lugar, às vezes, da pré-venda, às vezes ele pode estar num lugar da pós-venda, entender onde que ele pode estar no lugar. Mas, claro, tem que ter essa competição para a gente conseguir extrair o melhor da equipe inteira. E volta de novo no que falou há pouco.
Gestão de pessoas. Exato, Né? gestão de Então, pessoas. hoje você pode usar diversas técnicas, né? Gamificação. O ser humano, por natureza, é competitivo. Aí você deixa que você cria uma gamificação, você deixa que as pessoas entrem no clima da gamificação. Eu vou ganhar um bottom se eu vender mais. Você tem o outro, você falou, é o seguinte, se você não vender, amigo, tá lá fora. Outros colocam um quadrinho lá, melhor vendedor do mês, coisa e tal. Outros já fazem igual o nosso CEO aqui, todo mundo é sócio. Um fragmento, 1% aqui, 0,5% ali, mas é um senso de a empresa é minha, né? Eu faço parte, coisa e tal, né? Independente da estratégia, coisa e tal. Hoje, ela falou de burnout, de como que as pessoas se sentem, né? Tem pessoas que, se você pegar advogado, eu sou advogado, você é advogado. Só que eu posso ser advogado de defesa e você pode ser de acusação. Depende do quê? Não é só formação, depende do perfil. Tem gente que é muito agressivo, tem gente que é mais conciliador, mais humano, enfim, né? Independente da estratégia, da técnica, coisa e tal, volta e estaca zero. Gestão de pessoas. Você não vai ter uma equipe performática se você for um carrasco e só tirar e nunca ter nada em troca. E o em troca nem sempre é só o financeiro. O financeiro todo mundo quer. O dono da empresa quer e quem está vendendo quer. Mas tem muitas outras coisas, né? Você ter a tranquilidade de chegar num ambiente saudável, onde você senta numa mesa dessa e sabe que ninguém está reparando no seu cabelo, ninguém está querendo passar uma rasteira, coisa e tal. Você cria um senso de proteção coletiva e que todo mundo está mirando no mesmo ponteiro da bússola, todo mundo indo para o norte. Quando a bússola é louca, cada hora, eu vou dar os melhores serviços para o Átila, os melhores clientes para o Átila, e para a Cris, que eu não gosto muito, para mim eu sinto que é uma ameaça, vou deixar o caroço, né? Ela que corra atrás, coisa e tal. Então, a gestão de pessoas continua sendo o segredo do universo, né? Não adianta ferramenta, não adianta mentorias, não adianta nada que vier. Se não tiver uma boa gestão, nada funciona, né? É aquilo, tem que ser muito na seleção de pessoas mesmo. Eu, para contratar um vendedor, ele tem que passar em todas as fases. Se é uma pessoa que tem um risco iminente de um burnout, já não dá para trabalhar no comercial. Ela pode trabalhar num pós-venda, ela pode trabalhar num pré-vendas, né? Agora, o comercial mesmo, querendo ou não, ele é agressivo. Porque ele te bonifica por resultado. O cara que ele entra no comercial e olha aquele salário e para ele tá bom, não dá para trabalhar no comercial, entendeu? Ele tem que querer algo a mais. Ele tem que ser ambicioso, né? Não ganancioso. Mas ele tem que ter uma ambição na vida. Então, se ele já tiver um perfil propenso a ter um emocional fraco, a ter sentimentos de rejeição, e aí entra no entender de pessoas, se o cara tem medo de receber não, então ele já não pode trabalhar no comercial. Então, as empresas muitas vezes erram e tomam muitos processos porque não sabem selecionar. E não existe o bom e ruim, existe o que se adequa, né? Cada pessoa tem um perfil, né? Cada pessoa tem um perfil. Tem perfil comercial, tem perfil mais técnico. É aí que entra a gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Tudo, no fim das contas, são gestão de pessoas. Emocional, você entender de pessoas é o que faz a sua empresa crescer, é o que faz um vendedor fechar a venda, é o que faz um empresário ter, né, uma empresa ali com uma harmonização boa entre as equipes. Tudo é pessoas. Agora, é o que eu falei, se a pessoa ela já tem ela é propensa a ter essas questões emocionais, ela já não pode trabalhar no comercial. Talvez tem que ter energia, venda energia, sabe? Venda energia. Eu trabalhei, né, não vou citar o nome da empresa, mas eu geria ali 16 pessoas. A gente fazia o one-on-one toda semana, toda sexta-feira, sentava um por um, né, conversava como que tá a vida, como que tá isso, quais são os seus objetivos e etc. Quando eu identificava algo, né, na vida da pessoa que estava atingindo o resultado dela, se eu pudesse ajudar, eu estava ali com certeza ajudando. Agora, se eu visse que isso ia se estender por muito tempo, infelizmente você tem que cortar. Tem que ter esse olhar. Tem que ter o olhar de cortar. E muitas vezes é difícil, mas é necessário. Você tem que olhar para o CNPJ, não para o CPF. Sim. É difícil. Voltando na parte do ChatGPT e IA, você acha que
hoje o ChatGPT ele estraga muita família, e aí estraga muita família, desmancha muita família. Estou te falando só marido e mulher, mas pai, mãe, filho. E tem muita atrito, já está tendo muita atrito por causa do ChatGPT, não está? Cícero, eu acho que é com as tecnologias em si, quanto mais tempo a gente tem com tecnologia, menos tempo a gente tem com as pessoas. E isso naturalmente pode acabar trazendo conflitos de relacionamento. Acho que não só com o chat, com as IAs, as pessoas estão usando de amigo, de psicólogo, de cônjuge, tá matando dúvida, tá fazendo sessão de terapia, tá fazendo tudo por lá. Acho que quanto mais tempo a gente tem com tecnologia, a gente deixa de estar com as pessoas, que é o mais importante, né? A comunidade é feita de pessoas, né? Então, as empresas são feitas de pessoas, a sociedade que a gente está, tudo é constituição de pessoas. Então, é natural que se as pessoas estejam mais dentro das tecnologias e menos perto das pessoas, que vai ter uma série de conflitos. Eu não sei da ferramenta em si, se ela pode resultar tudo isso, mas que as pessoas estão buscando curas e remédios e dietas e atendimentos médicos, psiquiátricos, psicológicos lá, não tem dúvida. Estão resolvendo tudo lá dentro como se fosse a solução de tudo, né? E não é. Não substitui profissionais, não substitui relacionamentos, não substitui as pessoas que você gosta. Eu acredito, né? Que é importante a gente usar, porque não tem mais como ir para trás, né? Não tem como a gente... É uma realidade. Eu estou te perguntando, eu perguntei isso porque hoje você vê até as crianças pequenas mesmo, elas estão com a dor de cabeça, ou a dor no dedo, dor no pé, ela não vai perguntar para a mãe, ó, meu pé está doendo, meu dedo está doendo, ela vai lá no ChatGPT para perguntar o que é que ela tem que tomar para aquela dor que está doendo no dedo dela, para a dor de cabeça. Assim, deixou de ser família, né? Agora é só... Eu não sei quem foi que me falou esses dias, teve um cara, eu não lembro se era alguém próximo dessas conversas aí pela internet, teve um cara que ele foi diagnosticado com um câncer e ele pegou o laudo que o médico deu e colocou no ChatGPT. Aí o ChatGPT respondeu para ele falando que aquilo poderia ser, porém não era conclusivo. Aí o que ele resolveu? Não acreditar no médico e acreditou achando que o ChatGPT é o que vendem, né? É um poço de conhecimento de verdade absoluta. E ele falou, não, então o médico errou no diagnóstico, eu vou seguir aqui. Passou 2 anos, agravou, aí ele não quis fazer quimioterapia, não quis fazer os tratamentos tradicionais, né? Passou 2 anos, aí virou metástase, coisa e tal, enfim, quando ele decidiu ir, já não tinha mais o que fazer, né? Mas se a gente for olhar há pouco tempo atrás, a tecnologia ela muda toda a sociedade. Infelizmente é verdade. Quando veio a internet, as empresas começaram a adotar como forma de comunicação, e-mail, websites, esse tipo de coisa, mas a gente acaba consumindo e não tem noção do impacto que ele causa na sociedade. Hoje, minha mãe tem 77 anos, meu pai tem 82. Meu pai é do Paraná, minha mãe é da Bahia. Hoje eles têm mais interação com os parentes que eles viam a cada 3, 4 anos. Todo santo dia minha mãe liga para uma irmã, falava com minha avó que faleceu há pouco tempo, falava, e assim, da mesma forma que ele distancia alguns, igual a galerinha mais nova, que eu na minha adolescência, eu não tinha como quantificar a quantidade de amigos que eu tinha. E amigos que eu digo, não colegas, amigos mesmo, que eu conhecia a vida de cada um, sabia o nome do pai, da mãe, coisa e tal. Hoje eu vejo, por exemplo, meu filho. Meu filho, ele tem lá um grupinho lá de 10, 15 amigos que eles se encontram de tempos em tempos, mas ele tem mais de 100 colegas do mundo virtual, na parte de games, um fórum que eles assistem uma aula que tem 200 alunos, antigamente você estava limitado a 20 alunos por sala de aula, hoje você tem sala com 200 pessoas, coisa e tal. Então, assim, da mesma forma que ela distancia o tete-a-tete, você sentar num boteco, tomar uma cerveja, que eu gosto. Eu gosto de conversar ali, mas por outro lado ele une também. Quando que você pode imaginar que uma pessoa de 77 anos vai pegar um celular com toda a dificuldade que tem, mas fazer uma chamada de vídeo com uma irmã que está a não sei quantos mil quilômetros de distância, que talvez, pelo método tradicional de escrever uma cartinha que 15 dias vai chegar lá e vai ter que dar na mão de alguém que não sabe ler,
A tecnologia ela une também, né? Mas eu acho que depende muito de como você consome. Hoje você está na sala, sentado com o celular na mão, sua esposa ou seu filho está na mesma sala que você, com o celular na mão, vocês estão conversando por mensagem Mas não tá se falando. e não está se falando, né? É a tecnologia, né? É muito difícil de saber o impacto que ela tem, se é de desagregador ou de unir todo mundo. Hoje é global, né? Se você sabe o mínimo ali, você não precisa nem saber inglês. E tudo se transcreve, né? Você pode conversar com alguém de Madagascar sobre um assunto global e dar sua opinião sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, né? É a tecnologia que uniu tudo isso, né? Então é difícil você pregar que a tecnologia está afastando as pessoas, né? Depende de como você consome. Bom, eu acho que o Fernando fechou com chave de ouro, hein? Eu tô com Não, só eu que falei, é para deixar a Cris e o Átila falar, meu, só pode falar. é que eu sou curioso por natureza, tá? Mas Pra mim só se resume em uma palavra: domínio próprio. É isso que eu ia te perguntar. Ponto. É só isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Quem tem domínio próprio consegue dominar a internet, consegue se autodominar. Você tem que ter autogoverno. Nada pode te né? dominar. Você foi feito para governar as coisas, nas coisas te governarem. Partindo desse princípio é muito simples. Porque antes tinha acreditado que você, o pessoal era analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, né? O pessoal antigamente não sabia ler nem escrever, a maioria. Né? Lá do Nordeste mesmo, ninguém ia para a escola, sabia nem aquela escola. Sabia ler e escrever. Sabia assinar o nome. Hoje em dia está a mesma coisa. Não que a gente saiba assinar o nome, mas se ele não souber, não acompanhar a parte da internet, a parte de IA, a parte do chat GPT, ele está sem nada na vida. Ele está leigo de tudo, ele está um analfabeto, igual antigamente era, o pessoal que sabia Eu ler. vejo as pessoas falando de criança. Eu tenho de dois mensagem filhos. também deixa a gente- O meu filho não tem É? chat GPT. corretor de Meu filho mensagem. não acessa a rede social. Então, assim, todo celular hoje tem um controle parental. Sim. O pai que não sabe o que o filho está fazendo na internet é porque ele está ocupado demais para olhar para o seu filho. Ele terceirizou a criação do filho com... O meu celular, se meu filho for baixar um jogo, pede para mim a autorização. Ele tem limite de mexer em celular. Eu sei. Coisa de criança. Meu filho não joga Roblox, por exemplo. Eu proibi. Os amigos dele falam, por quê? Porque minha mãe não deixa. Ponto. Por quê? Porque eu tenho os meus porquês. E pronto. É domínio próprio. É você controlar a sua vida e controlar a vida dos seus filhos. Agora, se você deixa o celular controlar a vida dos seus filhos, Seus filhos têm TikTok? de jeito nenhum. Não, e o Porque a Roblox parte é mais, contável. de mais, jeito mais nenhum. propício É muita das crianças dopamina. aprender coisa De errada. De jeito Não. nenhum. Os caras... Meu filho vai fazer Roblox, 10. Ele não tem TikTok. Ele tem o Instagram, mas no meu celular. Ele não entra sozinho no Instagram. Você consegue. Ah, é muito rígida. Mas o Instagram até que é ensinável. Mas ele tem 9 anos, ele não Então, tem que ver você isso. tem Mas o Assassinato, TikTok, ele Você ensina tem tudo que não presta para as crianças. venda de droga. E ele fez ter uma criança que não tem Eles TikTok. Eles não têm É. habilidade, né? Tem maturidade pra Roblox isso. é um negócio terrível. Mas é Roblox difícil ter uma é criança que não tem terrível. O que, TikTok. que os caras fazem? As grandes porque é assim, você pega- organização criminosa, A maioria. eles- Roblox tem aquele chat online É. que muitas pessoas entram Tem lá fingindo pedófilos. que é criança. tem Meu filho não pedófilos. joga, ponto. Acabou. Você tem- Ah, mãe, por quê? Porque não é pra Traficante você. de crianças. Não, tem Acabou, venda não de tem- arma, venda Um de dia ele droga. pode, hoje ele Absurdo, pode cara. achar ruim, mas um dia pode ser que ele me agradeça. E se não me E as agradecer pra mim, também tanto faz. Eu sou mãe Fica dele, assim família. Fortnite. Entendeu? Ele tem que fazer Fica amizade na Fortnite, escola. Meu filho vai seguir as minhas regras. Tem muita coisa do mercado negro, Sobre isso, né? tá tudo Venda bem. de arma e tal. É tudo Ah, mas você é feito chata. dentro do Roblox e dentro Meu filho vai deixar. do... Esse paquete. Eu esqueci aquele que parece um fantasminha, cara, que a gente usa para treinamento. Eu esqueci. Eles comercializam porque o chat não é monitorado. Você Telegram? não tem... Não, é um outro lá. Eu esqueci o nome do... Snapchat? Não, eu esqueci o nome X. do outro. Que parece um gatinho com chifrinho. Você sabe qual é? O que que eles... Eu Hã? sei qual que é. Um laranja. Eu acho que é... O quê? Um gatinho com chifrinho. Eu sei qual que É tá jogo. Jogo? Na verdade, Twitter. é como se fosse um Twitter. Mas o que acontece? Se você Ah, pegar o é aquele PCC... que a Discord? Juliana falou. Discord. Por Como exemplo, que pega é o aquele que a Discord. Juliana passou pra gente? Os grandes traficantes, Ah, eles negociam as laranjinha. coisas Sim, verdade. por Seu Discord, Xbox. porque não tem como você monitorar os chats. Xbox, não. você É entendeu? sala É Ela uma fechada. vende arma por ali. Tem tudo ela pro vende Discord, droga cara. por ali, você Tudo entendeu? no Discord. Aí você deixa na mão de uma criança pensando que estão jogando. O Discord é terrível. O Roblox, você pensa que tá... Meu, a quantidade de coisa ruim,
tipo, que acontece ali dentro, é um universo gigantesco. A gente Aí não- vem aqueles desafios, coloca desodorante na boca e prende o ar. Coloca o garço no Um monte de gente micro-ondas. morre. Você Manda tá mensagem entendendo? longe, só já. Aí, pra mim, Eu usava o Roblox, eu usava bem no começo do Discord pra jogar online, pô. Então, Jogava CS, a acabou. função só dele que- inicialmente era essa.